Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sábado 18 de janeiro. O mercado alvinegro nessa janela de transferências vai começando a esquentar cada vez mais. E novos nomes surgiram. Anderson Lopes, atacante do Yokohama Marinos lá do Japão, e Arthur do Zenit da Rússia. Aquele ponta que eu falei aqui, né, que poderia ser envolvido na troca com Luiz Henrique, viria o Wendel e Arthur, Luiz Henrique iria para lá e o Botafogo ainda ganharia um faz-me rir a mais. Então, o Botafogo vai avançar também com proposta por ele. Fora isso, a gente precisa destacar o Wendel, que a gente está com a situação avançando e não implicaria na tentativa de contratação também do Marlon Gomes, volante de 21 anos que foi revelado pelo Vasco. Tem bastante coisa para a gente trocar uma ideia por aqui, então convido você a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, sua participação é sempre muito importante. Lembrando que a gente está buscando os 57 mil inscritos até dia 10 de fevereiro e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Tenho convicção disso. Mais uma vez, alcançaremos os nossos objetivos. Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre essa situação do Wendel? Pois é, canal do TF, o Wellington Arruda trouxeram a informação de que as conversas entre o Botafogo e o Zenit pelo volante estão avançando e existe um sentimento positivo de que a gente realmente pode conseguir a contratação do jogador para agora, que, claro, vai ser muito importante. Por que eu estou destacando isso para agora? Porque o Lance e o Fogão do Meu Coração trouxeram a informação de que o clube russo até toparia negociar, mas estava querendo liberá-lo apenas no meio do ano. Mesma conversinha que rolou em janeiro de 24, quando o Botafogo também tentou sua contratação. O Wendel é um jogador que agregaria demais no time do Botafogo, tá? Na ocasião, lá em janeiro de 24, quando o Botafogo estava tentando a sua contratação, eu lembro que eu comentei aqui que o Wendel, ele lembra as características do Tietê, porém melhor do que o Tietê. Então a gente estaria, de fato, subindo um degrau em relação a essa peça ali para o elenco do Botafogo. Tomara que aconteça. A gente não sabe ainda as cifras que estão envolvidas nesse negócio, mas fato é que o Botafogo está com fome no mercado, está com tudo aí para poder reforçar o seu elenco. Inclusive, já está sentindo aquele cheiro de pedido de fair play financeiro? Irmão, daqui a pouquinho os adversários, a imprensa 011, Flapress vai começar. Porque fair play, porque é isso, porque é Botafogo, não sei o quê. Meu irmão, de 500 a 600 milhões de reais é a expectativa de você fazer de investimento em contratações só nessa janela. O Textor vai vir pesado justamente porque no meio do ano a gente tem a Copa do Mundo de Clubes. Então, já viu, tem que reforçar agora, justamente para o time poder ter tempo de dar liga. Você não vai deixar para reforçar naquela janela especial de junho, né? De 2 a 10 de junho, você tem uma janela especial pensando aí na disputa do Super Mundial. Saindo de Wendel e indo para Arthur, do mesmo time, né? O Zenit. Conforme eu disse, os dois estavam envolvidos naquela possível troca. Parecia que o Botafogo não tinha interesse no jogador, mas de fato tem. Só que o Textor, ele queria o dinheiro pela transação do Luiz Henrique, e aí você se entende com os russos pela contratação do Wendel e do Arthur. E segundo o GE, a gente está vindo com uma oferta de 10 milhões de euros, tá? 10 milhões de euros pelo Arthur, um ponta de 26 anos de idade, que está tendo ali alguns números bem interessantes, são 9 participações em gols em 19 jogos nessa temporada pelo Zenit, joga pela esquerda, joga pela direita, preferencialmente pela direita. E olha, no Brasil, no Red Bull Bragantino, não sei se você vai lembrar, foi bem pra caramba, era um dos grandes destaques da equipe lá de Bragança Paulista. No Palmeiras até conseguiu fazer alguns bons jogos, aí surgiu essa oferta de 15 milhões de euros do Zenit à época, e claro, o Palmeiras foi lá e vendeu, né? Bela grana, não sei se o Botafogo vai conseguir contratar por 10 milhões de euros, mas fica esse destaque aqui, mais um jogador que o Botafogo vai ter que colocar um dinheiro considerável para poder conseguir a sua contratação. O que está chamando bastante atenção nesse momento é a faixa etária dos jogadores que o Botafogo está buscando, né? O Bitelo tem 25, o Wendel 27, o Arthur 26. Então é um perfil diferente. É um perfil diferente. A gente estava imaginando que o Textor fosse atrás de jogadores ali até seus 23, no máximo 24 anos de idade,
mas não é isso que está acontecendo nesse momento, né? Então isso realmente chama atenção porque é uma mudança significativa em relação àquilo que usualmente a SAF Botafogo vinha fazendo. E por falar de atleta com uma idade um pouco mais avançada, a gente tem que falar, claro, do Anderson Lopes, atacante do Yokohama Marinos. Tá fazendo gol pra caramba, já tá vários e vários anos, 8 temporadas e meia lá na Ásia. E ele entrou na mira do Botafogo. É o típico jogador que o scout traz esse nome, né? Anderson Lopes, quem é que conhece o Anderson Lopes? Bom, 36 gols marcados, 6 assistências, alguma coisa assim. Deixa eu só confirmar o número de assistências que ele já deu. Foram 8 assistências, não 6 assistências. Então, participação em gol pra caramba em 55 jogos, irmão. Em 55 jogos, tá? Ah, e só um detalhe aqui, a informação a respeito do valor da oferta pelo Arthur, na verdade, é do jornalista André Hernan do All Sport, tá? Eu disse que era do GE, mas não, era do André Hernan. Então, só para fazer essa correção, para dar o crédito a quem de fato trouxe a informação, não é verdade? Outro ponto que vale destacar sobre o Anderson Lopes é que ele tem 1,85 m, 31 anos de idade e chegaria para fazer a reposição ao Tiquinho Soares, né? Inclusive o Tiquinho, quando foi contratado pelo Botafogo, ele também tinha 31 anos de idade. O que se fala é que o Anderson Lopes ele pode ter um contrato no Botafogo de 3 temporadas. A primeira oferta foi rejeitada, mas a segunda está avançando. E o atleta já teria topado o desafio de retornar ao futebol brasileiro para poder jogar com a nossa camisa. Lembrando, claro, que a contratação do Anderson Lopes não necessariamente implicaria em você não buscar uma outra alternativa, porque o Igor Jesus, quando muito, deve ficar no Botafogo até meio do ano. Então o Botafogo vai seguir monitorando o mercado, você teria ali o Igor Jesus, o Anderson Lopes e eventualmente o Botafogo ainda tentando a contratação de um terceiro jogador. Eu não descartaria essa possibilidade justamente pelo horizonte ali do Igor Jesus podendo deixar o Botafogo, né? Esse é um ponto bem importante da gente destacar. Quem trouxe em primeira mão essa informação do Anderson Lopes foi o Vene Casagrande. Depois nós tivemos o desdobramento dessa informação com o GE, né? Trazendo justamente essa questão das ofertas, né? A primeira tendo sido rejeitada e a segunda que está avançando. Se for contratado, vou torcer pra caramba pra dar certo, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo. É isso que a gente tem que fazer mesmo. O scout identifica um atleta que é interessante. A gente pode não conhecer, mas eu, Vitor, não vou duvidar da capacidade do scout de encontrar jogadores que se tornam extremamente úteis. Verdade seja dita. Olha, outra questão que vale destacar, a informação que trouxe o Bocão do Resenha Alvinegra, o Bitelo. O Dínamo aceitou a proposta e Bitelo será jogador do Botafogo, segundo o Bocão do Resenha Alvinegra. Essa proposta girando aí na casa dos 20 milhões de euros, né? 18 mais o bônus. Cara, o Bitelo tem tudo para jogar muita bola com a nossa camisa. É muito bom jogador. Ele atua lá naquela mesma faixa de campo do Almada. Tem características diferentes, é verdade, mas é realmente muito bom jogador. E o Botafogo tem insistido tanto na sua contratação, chamou bastante a atenção, não é verdade? Não tem como a gente simplesmente ignorar isso. 20 milhões de euros, né? Dá pra gente imaginar que chega nessas cifras, 18 mais o bônus. Impressionante. Pro setor ofensivo, a gente vai vendo o Botafogo fazer algumas movimentações, né? Você teria aí o Bitelo, você teria o Arthur agora, o Anderson Lopes, já são 3 jogadores ali. Fora que o Wendel, ele pode jogar como segundo homem de meio de campo, mas também como terceiro, tem capacidade para isso. Então o Botafogo vai conseguindo ali se movimentar para poder trazer bons nomes, boas peças que vão tornar o Glorioso forte para a disputa de todas as taças nessa temporada. O mês de fevereiro pode ficar meio prejudicado? É verdade, pode ficar meio prejudicado. Mas, ao longo do ano, a gente pode ver um Botafogo extremamente competitivo. É o que a gente deseja. Inclusive, para se tornar um time extremamente competitivo, nós não podemos ignorar também a figura do treinador. E segundo o Bocão também, aproveitando que eu falei aqui essa informação do Bitelo, né, que ele trouxe, irmão, segundo o Bocão, temos um nome. Vasco Matos, treinador português, 44 anos de idade, está no Santa Clara de Portugal, foi campeão da segundona, está em 5º lugar lá na Primeira Liga de Portugal, atrás apenas do quarteto, né? Porto, Benfica, Sporting e Braga. Santa Clara está fazendo uma grande temporada, está com a mesma pontuação, inclusive, do Braga, que é o 4º colocado. E aí a gente tem essa possibilidade, né, do Botafogo tentar, de fato, a contratação
do treinador. Então temos um nome, Vasco Matos. Olha, eu vou falar para vocês uma parada. Pela primeira vez, o botafoguense vai torcer pro Vasco ser campeão. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. O GE trouxe a informação de que o Botafogo em breve deve formalizar a oferta pelo treinador, né? Teve uma primeira conversa de um membro da diretoria com o profissional, gostou do que ouviu, e o Textor, aí sim, vai entrar no circuito para poder apresentar aquele projeto, bater um papo, falar de futebol, falar da vida, e aí, quem sabe, se tudo der certo, avançar aí com uma proposta para o treinador. Bom, trocar o Santa Clara pelo atual campeão da América, campeão brasileiro, sabendo que o time está fazendo um baita investimento, né, para poder reforçar o seu elenco, vamos combinar? O Vasco Matos não deve ter nem muito o que pensar. Vai ter que conversar com a família dele e tudo mais, mas profissionalmente falando, uma vinda ao futebol sul-americano para poder ganhar destaque por aqui, conforme o Arthur Jorge fez, conforme o Luiz Castro fez, certamente seria uma boa. A única pergunta que fica é: vai ficar no Botafogo durante todo o período de contrato ou vai ser mais um português que vai ficar aqui só uma temporada, de repente ser campeão e aí, ó, vai embora? Bom, se for campeão, deixar as taças para trás, saindo de boa, todo mundo fica tranquilo, né? Não é o ideal, claro, a gente quer continuidade, mas vamos combinar? O mais importante nessa temporada é o Botafogo mais uma vez tá lá no topo, sendo campeão de tudo que for possível. É ou não é verdade? Vamos aguardar o desdobramento dessa história. Tem muita coisa acontecendo no mercado alvinegro, então a gente, claro, vai acompanhar. Hoje tem Botafogo e Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, 4h30 da tarde. Então, mais tarde, teremos pós-jogo aqui no canal e aquela resenha bacana para falar de tudo que está acontecendo no Glorioso. Certo? Você é nosso convidado. Beijo no coração, aproveite seu sábado. Fui!